Você sabe qual é o significado do Natal? Quem realmente nasceu no dia 25 de dezembro, já te adianto que não foi Jesus, não foi Cristo. Qual é o significado da árvore de Natal, das trocas de presente, dos enfeites que vão na árvore, os pisca-pisca? Você sabe qual é o real, verdadeiro significado? Se Jesus se agrada da comemoração do Natal? Então, no vídeo de hoje eu vou estar explicando a vocês, tirando todas as dúvidas. Para a gente entender, precisamos primeiro entrar no livro de Gênesis, onde conta a história de Noé. Eu acho que todos conhecem a história de Noé. Noé foi o homem que construiu a arca e salvou os animais e pessoas da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, Noé bebeu vinho e embriagou-se, tirou suas roupas e se encontrava-se nu, que está em Gênesis 9:21. Dentre os filhos de Noé que se salvaram da destruição do dilúvio, havia um chamado Cã. Cã, ao ver Noé nu, achou muito engraçado e correu para contar para os outros irmãos. E isso não agradou Noé. Os outros irmãos andaram em direção ao pai com os rostos virados, pegaram uma capa e cobriram o pai. Logo Noé amaldiçoou Cã e sua descendência. Noé disse então que Cã passou a ser escravo de Sem. Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Este conheceu e se casou com Semiramis, e dessa união nasceu Niroide. Niroide foi a personificação da desobediência. Niroide construiu diversas cidades, e a mais famosa chamada Babilônia, a Torre de Babel. Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Niroide como o senhor do mundo, entre aspas, né? Ele construindo as cidades, juntando as pessoas em grupos num só lugar, o contrário do que o Criador mandava fazer. O Pai mandava que se espalhassem sobre a face da terra. Niroide falava que ele era o próprio Sol, o Deus Sol. Esse homem se apossou sexualmente da própria mãe, fazendo sua mãe mulher. Semiramis, então, deteve para si o título de deusa, já que seu filho e marido ao mesmo tempo dizia ser Deus. Ela então dizia ser a lua. O tio-avô de Niroide o matou, espedaçou e separou os seus pedaços. Semiramis pensou imediatamente: um deus não morre. E ela inventou uma história que Niroide não havia morrido, que ele simplesmente voltou ao lugar dele, o Sol, e falava que ele era o próprio Sol. Nesse meio tempo, Semiramis fica grávida. Mas como pode, se ela falava que ele era o Sol? Então ela contou mais uma história. O Deus Sol me engravidou. Mas é óbvio que sabemos que ela fez um filho fora do casamento. Ela não valia nada, era uma prostituta. Após a morte do marido, grávida, dizia que seu filho era o filho de Deus e colocou o nome dele de Tamuz. A Bíblia fala de Tamuz no livro de Ezequiel 8:14-18. Levou-me à entrada da porta da casa do Criador, que está do lado norte, e eis que estão ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Dissem: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações piores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro do templo do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto ao oriente, adorando o sol, virados para o oriente. Estavam adorando a Niroide e Tamuz. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem elas as abominações que fazem aqui, para que ainda incham de violência a terra e tomem a irritar-me? Ei-los ao chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei.
O Criador fala que todos que comemoram o Natal estão comemorando a festa pagã, adorando a Tammuz e o Deus Sol. E o Pai considera isso uma abominação e que ele vai tratar com violência e furor e não terá piedade e não serão poupados. O Natal é uma festa pagã que irrita o Criador. Tammuz, filho do Deus Sol, considerado como menino Deus, nasceu no dia 25 de dezembro naquela época. Depois que Semíramis deu à luz a Tammuz, ela começou a dizer que Tammuz era o próprio Niroide, o Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação. Um dia Tammuz estava no mato caçando e acabou morrendo, mas não se sabe dizer de quê. O seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, para não dizer que havia morrido como um mortal qualquer, já que ele era o Deus, espalhou a notícia que seu filho tinha voltado para o seu lugar. Isso tudo não passava de uma mentira, para ele se manter no poder e serem vistos como os espirituais da época. E naquele tronco podre nasceu um pinheiro. E Semíramis passou a dizer que o pinheiro era a própria referência do renascimento de Tammuz no mundo. E todo dia 25 de dezembro era comum pegar um pinheiro, levar para dentro de suas casas e enfeitá-los com o próprio símbolo de renascimento de Tammuz. Nessa época já havia a troca de presentes. A sacerdotisa e amigas de Semíramis que choravam aos pés daquele pinheiro e após chorar agradeciam umas às outras e faziam a troca de presentes que era depositado aos pés daquele pinheiro. E daí surgiu o hábito das trocas dos presentes no Natal. Agora vocês vão entender realmente o significado da árvore de Natal e dos enfeites dela. A árvore de Natal simboliza o pecado original de Adão e Eva. Os enfeites da árvore simbolizam o fruto que não era para se comer, que foi ordenado a não comer. E a fita que envolve a árvore, os pisca-pisca, simboliza a serpente que estava no Éden. A árvore de Natal é uma celebração ao primeiro pecado do ser humano, um ritual satânico. Todos que têm árvore de Natal em casa estão comemorando o pecado original de Adão e Eva. Eles acreditam que quanto mais louvarem e adorarem os seus deuses, mais poderes serão dados. Por isso fazem isso. E daí surgiu o Natal no dia 25 de dezembro, que é a data de nascimento do filho de Niroide, chamado Tammuz, que hoje muitos dizem ser o nascimento de Jesus. Quando você celebra o Natal, está efetivamente participando de um antigo ritual de culto a um Deus Sol. Mas como diz na Bíblia, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que você descobre a verdade, Deus começa a analisar as suas atitudes diante daquela situação. Se você continua praticando esses hábitos depois de ter assistido esse vídeo, larguem, irmãos, deste hábito. Tirem todos os enfeites, não comemore dessas festas pagãs. Mas você deve estar se perguntando agora, mas tem tantas pessoas que praticam, né? Comemoram o Natal, enfeitam suas casas. E aí? Como que fica a situação dela diante de Deus? Irmãos, quando as pessoas não sabem o verdadeiro significado, não sabem o que estão fazendo, Deus perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. Mas a partir do momento que ela conhece a verdade e continua praticando o mesmo hábito, você está cometendo o pecado. Então, não participem desta festa pagã, não participem desse ritual satânico antigo que hoje em dia é conhecido como o nascimento de Deus. Passe esse vídeo ao máximo de pessoas que você puder para todas as pessoas saberem qual é o real significado desta festa, desses enfeites de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha esclarecido. Deixe o seu like para que esse vídeo venha alcançar muitas pessoas para entender o real significado. Fiquem com Deus, se cuida e até o próximo vídeo.